Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Estamos vivendo aí uma epidemia muito grande de uma doença que não é nova. É uma doença já antiga, a dengue. Preocupante. Vários estados da federação, vários municípios infestados do mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre amarela, da chikungunya e da dengue. Além de outras moléstias também. Um único pernilongo pode carregar vários tipos de vírus, causando internações e causando mortes. Joinville já são computadas 7 mortes. Só Joinville. Em todo o estado de Santa Catarina, o total soma 10 mortes. Para se ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, o estado inteiro até agora computou 7 mortes. Aqui em Joinville, inclusive, 4 óbitos ainda estão sendo avaliados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. Falta a confirmação para se saber se mais 4 óbitos ocorreram em consequência do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Nós temos que ter muito cuidado. Existem no mercado repelentes que ajudam a evitar a picada do mosquito. Existem produtos naturais que muitas pessoas estão utilizando também para se proteger da picada do mosquito. Mas o ideal é você, na sua casa, cuidar com relação a lixo. Qualquer pote, um papelão que tem água, o papelão absorve água, fica um pouquinho de água, o mosquitinho vai lá, pousa, coloca os ovinhos, eles eclodem, aí o mosquitinho sai, vai picar alguém que tem a doença e aí vai espalhar no seu bairro essa doença. Quem já teve dengue sabe do que eu estou falando. É muito desagradável. E, lamentavelmente, a doença mata. Ou seja, o vírus mata. E nós temos que ter uma atenção redobrada. O governo federal distribuiu em vários municípios a vacina contra a dengue, que é para um público específico. Ainda não tem para adultos. Então, o negócio é nós vacinarmos as crianças. Infelizmente, a aceitação não foi até agora a esperada pelo governo do número de crianças vacinadas. Muitos pais estão relutando em levar seu filho para vacinar lá no postinho de saúde. Quem ama, educa. Quem educa, protege. E quem protege, cuida do seu patrimônio. E o seu filho é um patrimônio. Então, vacine seu filho. Leve-o a um posto de saúde e faça ele tomar a vacina. A vacina tem indicação. São 2 doses. E é muito importante. A prevenção ainda é o melhor caminho. Para idosos, ainda não há vacina. Para pessoas acima de 20, 30, 40, 50 anos. Mas é importante a prevenção. Ok? Muito bem, o programa de hoje vai conversar com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular ou angiologista. Tudo bom, Fabrício? Como vai? Olá, Ivan. Muito obrigado aí. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ô Fabrício, essa doença preocupa a classe médica, né? Sim, a dengue, como você falou anteriormente, estamos vivendo uma epidemia aqui em Joinville, né? Tivemos inúmeros casos ano passado e com o calor que está fazendo, a tendência é aumentar o número de casos. Então é importante
a gente realizar a nossa parte, a nossa prevenção, cuidar bem não deixar água parada. Esses dias aí, final de semana passado, eu fiz uma limpa ali no meu jardim, achei 2 potezinhos ali virados, já tirei a água que estava dentro. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. É importante, né? É uma luta contra um inimigo pequenininho, mas poderoso, né? Ele é pequenininho, mas ele faz um estrago Judia, virulento, né? Judia. Nem é violento, é virulento. É importante falar sobre isso. Agora, Fabrício, uma pergunta que eu sou obrigado a fazer a você, que que inclusive me fez uma senhora que me acompanha sempre aqui na TV da cidade, e que ela me encontrou recentemente e me perguntou o seguinte: quem será o entrevistado da semana que vem? Disse, vai ser um médico cirurgião vascular. Então você vai fazer uma pergunta para ele, porque eu vou estar acompanhando o programa. Vou fazer. Qual é a pergunta? Aí a pergunta é a seguinte: atividade física na terceira idade para quem tem varizes é um auxiliar para evitar que as varizes piorem, ou a pessoa tem que não fazer atividade física, diminuir o ritmo? Ótima pergunta. Isso é uma dúvida bem frequente que as pessoas têm no nosso dia a dia, se a atividade física faz bem para a circulação e qual atividade física deve ser feita. A atividade física, ela faz bem, nós temos que fazer atividade física. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividade física moderada, tá? Por dia? Por semana. Por semana. Por semana. Então, dá 3 vezes de 50 minutos, 3 vezes na semana, 1 horinha ali para você se movimentar. Nós vivemos num mundo cada vez mais sedentário, onde as coisas estão cada vez mais fáceis, né? Antigamente nós levantávamos da TV para trocar o canal, hoje não precisa, tem controle remoto. Para tudo. Para tudo. Então nós estamos cada vez mais sedentários. E com isso nós estamos prejudicando a circulação, nós estamos não bombeando o nosso sangue. Então você deve fazer atividade física. Qual atividade física? Eu costumo dizer para os meus pacientes, faça a atividade física que você goste. O importante é manter a regularidade, porque o difícil é manter a regularidade. Tá? Quer fazer caminhada, faça caminhada. Quer fazer corrida, natação, hidroginástica, zumba, academia. É importante se manter. Tá? E tem grupos aí de idosos, né? Que a nossa ouvinte ela é idosa. Deve-se fazer e manter a regularidade, que você vai melhorar e muito a circulação e prevenir doenças circulatórias. Quem não tem varizes deve fazer. Quem tem varizes tem risco de acontecer alguma coisa em função, de repente, de fazer uma musculação, de fazer uma natação ou uma pedalada? Não, você que tem varizes, você também pode fazer atividade física, tá? Você pode fazer uma academia, você pode fazer uma pedalada sem problema nenhum. Então existe um grande mito que a academia provoca varizes, o que não é verdade, tá? Você deve evitar uma hipertrofia, ou seja, ficar musculoso, ficar halterofilista, mas isso é a grande minoria das pessoas que acontece. Então a nossa musculação diária, uma natação não tem problema. Outro esporte que tem que tomar cuidado, quem tem varizes calibrosas, grossas, aquelas bem saltadas para fora, é você não levar um trauma direto ali no local, levar uma pancada. Por exemplo, jogando futebol, os homens, né? Pode levar uma pancada nas varizes, inflamar, ou às vezes Muay Thai, tem gente que faz artes marciais também. Então, para você tomar cuidado para não levar um trauma direto no local, mas não há uma contraindicação para você fazer tais atividades físicas. Agora, a pessoa tem histórico, vamos supor, na família a mãe teve varizes. Ela obrigatoriamente vai ter varizes? Ótimo comentário isso daí. Principal causa de varizes é uma predisposição genética. Não quer dizer que sua mãe tem varizes, que seu pai tenha varizes, que você vai ter também, tá? Existem outros fatores ligados à formação de varizes que são fatores ambientais. Está relacionado com o sexo, se é mulher ou se é homem. Mulher tem mais varizes do que homens por uma questão hormonal. Gestação, se você teve gestações prévias, se você teve muitos filhos,
Profissões, eu sempre brinco que tem algumas profissões que se não existisse eu estava desempregado, né? Professora tem bastante varizes, cabeleireira, comércio judia bastante da perna. São profissões que você fica horas em pé na mesma posição. Costureira também tem bastante varizes, fica horas ali sentada na máquina. No dia moderno, o pessoal do home office fica lá trabalhando, quase não levanta, 3, 4 horas, isso não circula o sangue. Então são fatores predisponentes. Antes de vir para cá, eu acabei de atender uma paciente e ela estava falando ali que a avó dela não tinha varizes. Mas a mãe dela, eu conheço também a mãe dela, que é minha paciente, a mãe dela tem bastante varizes, é um problema circulatório bem intenso. E eu perguntei para ela, mas quem a tua mãe puxou? Veio da parte do vô, né? Então o vô dela tinha bastante varizes, transmitiu para a mãe e acabou afetando a filha também. Não quer dizer que você vai ter, né? Mas isso é uma coisa normal, vamos dizer assim. Uma mãe ter, a filha ter. É o principal fator, né? Por exemplo, a família do meu pai tem varizes, mas eu não tenho varizes. Então, devido ao estilo de vida que eu levo, eu não fico muito tempo em pé, eu cuido da minha saúde, eu faço atividade física, não sou obeso, então são fatores de risco associado. É um pouquinho de cada coisa que acaba formando as varizes. Agora, qual é o maior risco que uma pessoa corre, principalmente o portador de varizes, Fabrício? Varizes é uma doença crônica e evolutiva e ela vai piorando progressivamente com o passar do tempo. É uma bola de neve. E como qualquer doença progressiva, pode evoluir para complicações. E aí, 2 complicações são as mais temidas para as varizes, né? Ulcerações nas pernas, feridas nas pernas de difícil cicatrização, elas demoram bastante para cicatrizar. E trombose venosa, que é uma formação de um coágulo de sangue dentro da veia, que pode trazer consequências para a perna, para a circulação daquele membro, ou até, em casos extremos, levar a risco de vida. Uma trombose venosa pode levar a um risco de vida. Muitas pessoas falam de um derrame cerebral. Uma trombose venosa é parecida com um derrame cerebral? Tem alguma relação? Ela é parecida no seguinte aspecto. Existe o derrame, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico, ele deixa uma área do cérebro sem circulação. Sem irrigação. Então, forma um coágulozinho de sangue ali e deixa aquela ali sem irrigação. A trombose é a mesma coisa. Se forma um coágulo de sangue dentro de uma veia da perna. Certo. Mas são doenças diferentes. Distintas. Por exemplo, uma trombose não vai causar um derrame. Só se o paciente tem uma variação genética, um problema ali no coração, que daí esse coágulo da perna sai da perna, vai para o coração, a pessoa tem um defeito no coração e aí vai para a cabeça. Mas isso é algo muito raro de acontecer. Mas há a probabilidade disso ocorrer. É raro, né? É raro. A gente chama isso embolia paroxal. Paroxal. Tá? Na minha vida eu vi até hoje 2 casos de embolia paroxal. O ideal então é cuidar para que não se tenha essa trombose venosa, porque a gente nunca sabe se a gente não tem um problema no coração e só vai saber depois do fato ocorrido, né, Fabrício? A trombose venosa, até no ano 2023, houve um aumento de número de internações nos hospitais públicos brasileiros. O Ministério da Saúde divulgou os dados. Em 2023? Em 2023, em relação aos anos anteriores. Então, estamos tendo mais trombose venosa do que tínhamos no passado. Talvez se dê por conta do estilo de vida que nós estamos levando? Tem influência? Sim, tem influência do estilo de vida que estamos levando. Também teve a pandemia, né? A pandemia nós ficamos aí 2, 3 anos parados. Pessoas muitas vezes com procedimentos marcados ou deixaram de se cuidar, deixaram de ir ao médico e aí acabou culminando com o pico aí em 2023. A trombose venosa, quando detectada, tem como se extirpar ela e se fazer com que não se tenha mais do que um episódio? A pessoa que tem trombose venosa, ela tem o sangue mais grosso, tá? E a gente faz alguns exames para tentar descobrir o que levou esse sangue mais grosso. Mas aproximadamente isso só dá positivo em 30% das pessoas, ou seja, 70% dos casos a gente não sabe exatamente o que deixou o sangue mais grosso. A gente sabe que a pessoa tem o sangue mais grosso, mas a gente não sabe por quê.
E a pessoa que tem uma trombose venosa, ela vai ter uma maior probabilidade de ter uma nova trombose do que quem não teve. Por isso ela necessita sempre fazer um acompanhamento regular com um angiologista. Obesidade é um fator preponderante na trombose venosa? Sim, sim. A obesidade é um fator, o sobrepeso, a obesidade mórbida principalmente, aumenta a pressão dentro das veias, dentro do abdômen, causa o que a gente chama uma estase sanguínea, que é o sangue mais parado na perna, e aí sim, pode causar uma trombose venosa. Por que a pessoa que tem uma varize, ele tem dor na perna, mas ele não consegue ver a varize? Existe a varize interna? Isso é verdade ou é um mito? O termo médico, varize interna, ele não existe. Não existe. Você não vai encontrar dentro dos livros de medicina essa palavra. Aham. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem um refluxo, porque o nosso sangue ele vai do pé para cima. Uma característica ascendente. Refluxo quando o sangue acaba voltando. Então, às vezes, a pessoa tem um refluxo nas veias que a pessoa não consegue ver, por exemplo, a veia safena, que é uma veia importante do nosso organismo. Então, ela tem um pedaço ali do sangue mais parado e aí acaba tendo sintomas sem ter varizes aparentes. E aí criou-se a palavra popular varizes internas, mas na verdade é um refluxo em veias mais profundas que a gente não consegue ver. E esse problema causa dor na perna? Causa. É uma dor cansada, na Bastante. panturrilha da perna, na lateral, na parte frontal? Bastante dor na perna, né? As varizes estão entre o top 10 motivos da perda da qualidade de vida no mundo atual. Então, a pessoa tem desconforto, tem dor na perna, tem perna mais inchada, chega no final do dia, a perna está doendo, tem que elevar, aquela coisa, ela sabe que tem perna, então realmente causa um desconforto tremendo. E para melhorar esse desconforto, diagnóstico, exame, cirurgia ou às vezes mudança de hábito resolve? Tudo isso junto, tá? Nem sempre você tendo varizes, você precisa fazer uma cirurgia. Isso é algo importante, tá? Bem colocado. A cirurgia é uma opção no tratamento de varizes, mas a cirurgia não é a primeira escolha. E dependendo do grau, como está avançada tuas varizes, a tua circulação, o quanto ela está comprometida. Mas você mudando o estilo de vida, você evitando que o sangue fique mais parado na perna, você fazendo atividade física regularmente, evitando ficar o dia todo em pé ou muito tempo parado, né? Tá muito tempo parado, vai dar uma volta, vai tomar um café, circula o sangue, isso ajuda a circulação. E também tem as meias de compressão que ajudam a tirar essa sensação, esse inchaço, esse desconforto nas pernas. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre o uso de meia, a importância que tem, né, Fabrício? O programa de hoje está conversando com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular. Lembrando que nós estamos aqui sempre com o apoio da Clínica São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem tratamento e cura, desde que você procure um profissional capacitado para orientar você e, é claro, dar início a um tratamento. Clínica São Marcos Pneumonologia. Em nome também do Clube Social Saúde. Você que tem uma pequena empresa, se a sua família tem lá 15, 12 pessoas e quer ter um clube social com vantagens em consultas e exames, Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$15 por mês. Vale a pena. Ligue e se informe. Clube Social Saúde. E em nome também da Oceano. Se você for às praias, destrua as ondas e mantenha as praias limpas. Oceano 100% surf. Intervalo comercial rápido e o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando aqui nos estúdios da TV da Cidade com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular. Ô Fabrício, o uso de meias para quem tem dor na perna, tem indicação ou eu posso na farmácia ir lá comprar uma meia? Eu queria uma meia porque eu estou com dor na perna, comprar e usar. Como é que funciona esse processo?
A meia de circulação, ela ajuda a circulação. Então, ela está indicada para quem tem problema circulatório, não Certo. necessariamente dor na perna, porque existem N motivos, vários motivos, para você ter dor na perna. Agora, se você tem uma dor na perna relacionada à sua circulação, um cansaço, um peso, um inchaço, ou às vezes se você trabalha o dia todo em pé, o ideal é você usar uma meia de compressão. A meia de circulação, ela deve ser utilizada, prescrita por um médico, porque ela tem umas nuances ali. Ela depende do tamanho, o tipo de compressão, a extensão dela, se é uma meia curta, uma meia longa. Tudo isso, a elasticidade, existem meias que são mais elásticas, que permite que a pele se distenda mais durante o dia, e são meias que são mais inelásticas, mais rígidas, um couro, tipo assim. Então, isso também tudo o médico leva em consideração ao prescrever a meia de compressão. O médico faz a medição da panturrilha, todo esse processo para saber qual o modelo ideal? Isso. Ele mede depende do tipo de meia, mas mede 3 a 4 pontos na perna. Mede o tornozelo, a panturrilha na área mais grossa, compara uma perna com a outra para ver se o paciente tem pernas do mesmo tamanho, que se assemelham, porque as meias elas são vendidas aos pares. Eu já tive um caso, por exemplo, não vários, paciente que tinha uma perna grossa e uma fina. Então, se ele comprasse uma meia, um par de meia, ia servir numa perna e não ia servir na outra. Então, nesse caso, nós tivemos que elaborar uma meia específica para o paciente. Temos que ver se o paciente consegue usar uma meia inteira, porque tem pessoas que têm a perna mais fina e a coxa mais grossa, então você não consegue utilizar uma meia inteira, né? Uma meia 7/8. Então, tudo isso é levado em consideração ao se prescrever a meia de compressão. Muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que usam meias de compressão que foram indicadas por um médico e sentem um desconforto. Hoje eu não vou usar. A indicação do uso é diário ou fica a critério da pessoa? Depende do estilo de vida que a pessoa realiza, né? Depende da atividade Por exemplo, quem trabalha que a pessoa faz. num Né? comércio. Deve se usar todo dia no trabalho. Todo dia. Eu uso meia de circulação todos os dias. Você usa? Todos os dias, tá? Faz parte da minha roupa de trabalho. Sério? Eu acordo pela manhã, tomo meu café, tomo meu banho, coloco minha roupa, minha meia e fico até a noite quando chego em casa. Você não sente desconforto? Não, eu acostumei, tá? É que nem escovar o dente. Que nem escovar o dente, que nem botar roupa, usar um relógio. Faz parte. Se você não colocar, você sente falta? Eu sinto falta. Sinto falta. E você não tem varizes? Eu não tenho varizes, por isso mesmo. Eu não quero ter varizes, eu estou prevenindo. Então você está usando para evitar no futuro. Você está fazendo a prevenção. Mas casa de ferreiro, espeto de pau. Agora, o Fabrício, o uso dessa meia, comprovadamente, ela evita o aparecimento de varizes? Não, comprovadamente ela evita o aparecimento de trombose. De trombose. Trombose, tá? É bom explicar isso. Isso foi uma ótima pergunta, um ótimo comentário. Não existe nenhum estudo científico, até porque é muito difícil provar, tá? Fazer um estudo para provar se a meia provoca ou não varizes. Você tem que pegar milhares de pessoas, acompanhar durante muito tempo. Tem outras variáveis, estilo de vida, obesidade, genética, então é difícil você fazer um estudo que prove isso, mas ela está provada que ela previne trombose. Agora, ela tira a sensação de peso no final do dia, ela tira o inchaço no final do dia, ela tira o desconforto na perna no final do dia, então ela ajuda bastante isso daí. A idade para usar meia, a partir de que idade? Não existe idade, né? Na verdade, normalmente criança não tem varizes, tirando malformações genéticas, né? Então, a partir do momento que a pessoa leva um estilo, começa a mais sedentário, mais entrar no mercado de trabalho, adulto jovem, vamos dizer assim. E idoso também não tem uma contraindicação, tá? Existem algumas contraindicações do uso da meia, por exemplo, você tem uma infecção na perna, você não pode utilizar. Se você tem outras doenças, por exemplo, uma obstrução arterial, que é a falta de circulação na perna, uma isquemia, também está contraindicado. Se você tem uma alergia, tem pessoas que têm alergia à meia, mas hoje em dia tem determinados tecidos que a gente consegue substituir um por outro. Então, mas não tem uma idade que contraindica. Idosos têm um pouquinho mais de dificuldade para vestir a meia, e aí eu acho bem legal que a medicina evoluiu.
Existem algumas maneiras específicas, algumas dicas que até eu dou para como vestir a meia. E tem calçadores de meia que ajudam bastante. E o calçador ajuda mesmo, tá? Você não precisa ficar lá brigando com a meia. Isso faz com que você tenha uma adesão melhor ao uso da meia. Um exemplo, eu tenho dor na perna, mas eu só quero usar a meia à noite. Dormir com a meia é indicado ou não? Dormir com a meia não é necessário, tá? Porque assim, quando a gente está deitado, a nossa pressão dentro das pernas é praticamente zero, tá? Porque a gente está no nível do nosso coração. Certo. Nós temos uma pressão aumentada dentro das veias porque a gente fica em pé. É o preço que o ser humano paga por ser bípede. Animais não têm varizes, tá? Então, se você deitado não deve usar. Ela não traz benefício, tá? Tirando situações especiais, específicas, que o médico orienta, por exemplo, um período pós-operatório, que você tem que utilizar uma meia durante um período, mas ela pode até bloquear a tua circulação, porque e aí pode até trazer algumas consequências. Então, tem que tomar um pouquinho cuidado. Agora, eu vou dar uma cochiladinha depois do almoço, é muito trabalhoso colocar a meia. E se você se sentir, você pode dormir, porque são poucas horas ali, poucos minutos, aí não vai trazer problemas para você. Agora, a noite inteira não é aconselhável. 8 horas de sono, 6 horas de sono não é aconselhável. Você trabalha sentado, usa meia, tem indicação também? Sim, sim. Eu não trabalho em pé, trabalho sentado, mas eu estou usando meia. A meia vai ajudar? Ajuda. A fazer... Vai bombear o sangue, ela vai tirar, ela vai vencer a gravidade, porque você está sentado, a tua perna está para baixo, o teu sangue está parado ali na perna, então você aumenta a pressão dentro da veia e a veia vai fazer uma força extrínseca, vai empurrar o sangue, evitando que ele fique mais parado na perna. Eu, assim, de manhã eu faço muita cirurgia, à tarde eu faço muito consultório. O consultório é mais parado, mais sentado, mas eu uso a meia tranquilo. Tranquilo. Vou viajar, posso usar meia? Ótimo, deve, tá? Até existe uma doença que é a trombose do viajante. Viagens com tempo superior de ônibus, avião ou a carro. 4 horas, tá? Você aumenta o risco de você ter uma trombose venosa, que é o coágulo de sangue que a gente conversou, que é uma doença séria. Então, viagens com tempo superior, você deve utilizar a meia de compressão. Você vai prevenir a trombose, seja de ônibus, de avião, de carro. Avião um pouquinho mais, porque você fica mais parado, um espaço reduzido, mas tudo pode acontecer. E também tem aquele inchaço do viajante, né? Costumo muito atender o paciente que vai viajar, vai para São Paulo, para Foz do Iguaçu e volta com a perna toda inchada, porque fica horas com o pezinho pendente ali para baixo. Até reabsorver isso daí demora bastante. E essa situação de ter sempre a perna inchada, aí, incha, desincha. Esse incha e desincha, é salutar, é bom? Não, é algo que significa que algo não está legal no teu organismo. É um sinal. O que pode ser isso? Má circulação? Má circulação. Assim, existem outras causas de inchaço na perna, né? Problemas renais, problema no fígado, coração, remédios podem causar inchaço nas pernas. Existem algumas situações específicas, por exemplo, o calor que está fazendo acaba piorando o inchaço na perna, um período pós-operatório e por aí vai. Agora, se você no teu dia a dia tem lá a perna inchando, desinchando, inchando, é um sinal. Então, é interessante você procurar um auxílio médico, de preferência um angiologista, cirurgião vascular, que vai fazer uma avaliação completa para ver a causa do teu inchaço e orientar o melhor tratamento para você. A caminhada, você falou há pouco, ela é muito boa para evitar, de repente, o aparecimento de varizes. Atividade física em si. Dor na panturrilha da perna, depois de uma caminhada, pode ser sinal de varizes ou não? Má circulação? Dor na panturrilha na perna ao caminhar, provavelmente, até que prove o contrário. Tem outras doenças que pode causar, mas é um sinal muito indicativo de problema circulatório. A gente chama esse sintoma, claudicação. O paciente tem dor na perna ao caminhar. E essa claudicação, essa dor na perna, pode estar relacionado com uma doença que é obstrução arterial, que é o entupimento da circulação, levado principalmente por causa de gorduras, placas de gorduras, que temos 4 fatores de risco: pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo. Tabagismo. São os 4 fatores que podem desencadear esse processo. Sim. O colesterol elevado
é um sinônimo de varizes também? Não, o colesterol elevado ele está relacionado com o entupimento da circulação, com aterosclerose. Que é diferente. É outra varize, porque o nosso sangue ele faz dois caminhos, né? A parte arterial, que é a parte de ida, e a veia, que é a parte de volta em relação ao coração. Então, a placa de aterosclerose, gordura nas artérias, é o caminho de ida. E as varizes é um problema no caminho de volta. Então, as duas não se conversam. São distintas? São distintas, mas as duas podem acontecer ao mesmo tempo. As duas? As duas podem acontecer ao mesmo Uma tempo. trombose venosa, por exemplo? Uma trombose arterial, uma trombose venosa, a pessoa tem entupimento da circulação, junto tem varizes, e aí com isso a pessoa tem bastante dor na perna, bastante sintomas, com a sua qualidade de vida bem prejudicada. O diabetes é uma doença, ou a diabetes, como queiram, que vem numa crescente no mundo inteiro. Você deve ter pacientes diabéticos. E diabéticas também, né? E não são poucos, né? O paciente diabético tem mais tendência a desenvolver varizes? Não tem tendência a desenvolver não tem varizes, relação. Não tem relação nenhuma, tá? A diabetes é uma doença séria, vivemos uma epidemia também de diabetes, Muito né? grande. E aí, como a gente conversou ali sobre a questão do estilo de vida, o nosso mundo moderno aí tá deixando a gente mais sedentário, muitos industrializados, né? Estamos comendo mais doces. Eu particularmente adoro um chocolate, mas tenho evitado. Existe também uma predisposição genética em relação ao diabetes, mas em relação às varizes ela não tem relação. Varizes é predisposição genética, obesidade, sedentarismo, profissão, gestação é uma causa importante. Uso de hormônios não indicados pelos médicos, né? Mas principalmente hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, eles agem ali na veinha, facilitando a formação de varizes. Então, são as principais causas de varizes. A reposição hormonal, quando não indicada e praticada, ela não é legal. Ela pode ser um fator desencadeante de varizes ele tem uma ou de relação. agravamento de problemas circulatórios. Por isso, a gente sempre orienta a procurar um bom ginecologista que tenha especialização na área de hormonioterapia para fazer uma reposição adequada. Muitas vezes chega no consultório pacientes que querem iniciar uma reposição hormonal pedindo uma avaliação. E tem alguns ajustes que podem ser feitos, alguns hormônios que a pessoa pode utilizar, que não vai afetar a sua circulação. Porque a reposição hormonal é um assunto muito sério e tem que se falado muito sobre isso no mundo inteiro, né, Fabrício? Em grandes congressos mundiais de ginecologia e de outras áreas que tratam da questão hormonal, se debate muito sobre isso. E se faz muita reposição hormonal no mundo inteiro. Tem indicação, mas também tem a reposição contraindicações. O que está acontecendo, né? O ser humano está vivendo mais, né? Estamos vivendo com mais qualidade de vida e estamos percebendo que nossos hormônios, como tudo, vai diminuindo com o passar do tempo. E aí pode ser necessário em algumas pessoas a reposição hormonal, por exemplo, em mulheres, né? Para menopausa, fora todos os sintomas relacionados com as menopausas, mas a falta de reposição hormonal em algumas mulheres causa osteoporose, aumenta as chances de doença coronariana, de infarto. Então, em casos selecionados, aí é preciso uma avaliação para ver se a pessoa não tem nenhuma contraindicação de reposição hormonal. Por exemplo, se a pessoa tem uma história de câncer de mama, a reposição hormonal é um pouco mais... necessita uma atenção mais cuidadosa, né? Qualquer hormônio que a pessoa pode cuidar. E também, por exemplo, se a pessoa tem uma história de trombose venosa, é interessante fazer uma avaliação com um angiologista para ver qual hormônio você vai utilizar durante quanto tempo para não aumentar o risco de você ter uma nova trombose venosa. Voltando à questão do diabetes, uma diabética, uma mulher que tem varizes, ela pode usar a meia ou tem alguns cuidados diferenciados em relação ao diabético e ao não diabético? Tem alguns cuidados, né? O paciente diabético, a gente necessita mais atenção, mas quando faz uma avaliação com o angiologista ele faz um exame completo do paciente, vê se o sangue está chegando bem lá no pé, se não é um sinal de entupimento de circulação,
Porque se você tem uma meia, que uma meia é uma meia compressiva e ela não é adequada para o diabético, ela pode causar problemas. Por exemplo, outra coisa também que a meia pode causar, a meia ela pode machucar o diabético. O diabético ele tem um problema chamado neuropatia diabética, que vai perdendo os nervinhos periféricos, e aí ele não vai sentindo, né, principalmente as extremidades ali da perna, do pé. E aí a meia, se não bem indicada, se não bem comprada, pode causar uma lesão, uma ferida na perna diabética, que vai ser de difícil cicatrização. Por isso que é importante sempre o médico avaliar bem, né, Fabrício? Existem os prós e os contras. Ou seja, a meia tem indicação, mas a pessoa tem que saber usar ela. Porque o diabético tem a pele muito sensível, né? O fato dele ter uma doença que é degenerativa, que o diabetes é uma doença degenerativa, né? Ela acaba trazendo sérios problemas, às vezes, para aquele que é o portador da doença. E às vezes o médico até fica... o paciente faz algo errado, mas não fala para o médico. Aí o médico fica numa situação, uma sinuca de bico, né? Você já observou isso, não? Até a gente tem que falar aqui. Um caso dessa semana, tá? Da semana passada, a paciente ela estava com um problema na perna, uma dor, um vermelhidão, e foi deixando, não queria ir no médico, não sabe como é que é, não vou no médico. E aí virou uma ferida, tá? E aí ela se viu obrigada a consultar. Então, felizmente, estava numa fase inicial, a gente conseguiu tratar. Hoje mandei uma mensagem para ela, tá melhor, bem, tá melhor. Mas é aquela desatençãozinha, deixa, não é nada, vai melhorar. E o diabético tem que ter uma atenção redobrada, né? Eu tenho falado muito sobre amigos, para amigos que são diabéticos, tem que cuidar, né, Fabrício? A tentação da bebida é grande. O açúcar é uma droga, né? Dizem que cocaína, açúcar, trigo é o que mais mata no mundo, né? E é verdade, né? O açúcar é uma loucura, né? O açúcar é uma loucura. A gente desde que ele foi, né? Desde que o homem inventou o açúcar, ele traz ao mesmo tempo uma satisfação e alegria, mas ao mesmo tempo traz preocupação, né? Que eu digo uma classe médica que trabalha muito no sentido de cada vez mais junto com pesquisadores de grandes laboratórios, buscar tratamento e medicamentos para tratar o diabético, né? E o angiologista trabalha muito com diabetes. A gente trabalha bastante, porque o diabetes, né, ele vai afetando bastante a circulação, ele atinge a microcirculação. Então, o microscópio que a gente não consegue ver. A olho nu, às vezes. A olho nu, então vai causando pequenas lesõezinhas, pequenos trombos nas arteríolas, nos capilares. E aí o paciente pode ter o pé diabético, né, que é uma doença bem séria, né, ou até tromboses. E por aí vai. Então o diabético tem que ficar ligado. Muito bem, nós temos algumas fotos que nós vamos mostrar depois do intervalo comercial. O Dr. Fabrício vai explicar para você sobre varizes. É importante falar sobre esse tema, porque não é só mulheres que sofrem com varizes. Homens também têm varizes. Você que está em casa aí me acompanhando, você vê aquele risquinho na sua perna, será que isso não é uma varize? Aí você toca ali, dói. Poxa, hoje eu estou com a minha perna dolorida, aquela veiazinha está saltada e está ardida. Será que está na hora de procurar um profissional para avaliar? Seria bom. Em nome do Clube Social Saúde, se você quer um clube que tem vantagens em consultas e exames, Clube Social Saúde, vale a pena, eu indico. Você pode fazer parte deste clube acessando lá clubesocialsaude.com.br. Você vai ver a relação de clínicas que são conveniadas com o Clube Social Saúde. Ligue e se informe, vale a pena. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem tratamento e cura. Aliás, existem até casais que dormem em quartos separados. Você sabia disso? Porque ou a mulher ronca, que a mulher também ronca, e o marido também ronca. Aí um dorme num quarto, outro dorme no outro quarto. Isso tem tratamento e cura, desde que você procure um profissional. Clínica São Marcos Pneumonologia, a primeira clínica que trata dos distúrbios do sono. É um hospital, é uma clínica especializada em sono. E dormir bem
é tudo de bom. E em nome também da Oceano. Oceano, destrua as ondas, não destrua as praias. Oceano 100% surf. Intervalinho rápido e o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade, do Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular. Se você quiser que nós abordemos um tema aqui no programa, qualquer um, esse inclusive o tema de hoje foi abordado por telespectadores que me mandaram uma sugestão, traga lá um cirurgião vascular e tal, aí nós atendemos aqueles que ajudam a fazer o programa, que são os nossos telespectadores. Nós temos na telinha aí o nosso contato, você pode ver o meu e-mail e o meu WhatsApp. Você sugestiona o tema e nós vamos colocar aqui para que você possa acompanhar. Ok? Ô Fabrício, nós temos algumas fotos que nós vamos colocar na telinha para você explicar para os nossos telespectadores. A primeira foto, Zé, essa é uma perna de uma senhora, provavelmente, né? Eu não sei se é uma veia em cima do pé dela. Aquilo ali tem como retirar, aquilo tem que cuidar, aquilo é perigoso, pode bater e causar uma ferida. Como fazer numa situação dessa, Fabrício? Ótimo. Aquilo ali são varizes, né? São veias dilatadas e tortuosas no pé. Varizes no pé tem que chamar uma atenção. Significa que alguma coisa está errada da circulação. Como eu falei anteriormente, a nossa circulação vai do pé para cima. Ela vem de baixo para cima. Se ela está mais no pé, significa que ela está represada. Então você tem que fazer uma avaliação completa da circulação para ver aonde está o problema, onde está a causa do represamento, para depois tratar as varizes no pé. E aí, realmente, tem que tomar cuidado para não bater, né? Senão pode dar uma ferida ali no local, sangrar também, pode sangrar bastante. A próxima foto, Zé, é interessante. Essas já são diferentes, né, Fabrício? São varizes grossas, né? Calibrosas, na região posterior da perna, né? Provavelmente bastante sintomáticas, isso causa bastante desconforto para o paciente, dor, peso, cansaço, ardência também é um sintoma que pode acontecer. E a tendência, com o passar do tempo, evoluir progressivamente. Isso dá para dissecar? Dissecar dá para você fazer um tratamento, né? E aí, hoje em dia, nós temos diversos tipos de tratamento para as varizes, tratamentos mais invasivos ou menos invasivos. O mais clássico é cirurgia, né? Mas você tem laser, você tem espuma, você tem radiofrequência, que são tratamentos percutâneos que você consegue fazer, na maioria dos casos, em consultório médico. O que é isso? É uma variz? É uma variz bem grossa na região interna ali da coxa, tá? Essa variz desse tamanho é uma variz que pode evoluir para uma complicação, pode evoluir para uma inflamação ali no local, ou tomar cuidado para não levar uma batida ali, né? Nesse caso, tem como se fazer a retirada dessa variz? Tem como você fazer o tratamento. Esse tipo de varizes chegou a esse ponto, ela foi evoluindo, ela não acontece da noite para o dia, né? Não, é uma doença que vai evoluindo cronicamente, né? Aos pouquinhos vai cada ano aumentando um pouquinho mais, né? Sobre o tratamento, a gente falou de cirurgia, mas a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Você tem que ver se tem indicação, se tem contraindicação, o estado geral do paciente, se o paciente tem outra doença associada. Então não é só chegar assim e você fazer um procedimento cirúrgico, né? Isso é um procedimento de grande porte, né, Fabrício? É um procedimento. Se você for fazer uma cirurgia mesmo, é um procedimento que sangra, né? Que sangra. Sangra. Então, o ideal é talvez uma outra técnica menos invasiva que ajude mais esse paciente. Esse problema dá um desconforto grande, né? Sim. Muito grande. Sim. Essas não são varizes tão acentuadas, né? Isso já não são varizes tão grossas, né? Mas você observa que o paciente tem bastante varizezinhas ali atrás do joelho, ali na coxa. Existe ali um misto de microvarizes, né? Varicosidades atrás do joelho e com bastante vasinhos, que são veinhas roxinhas, né? Menores do que 1 milímetro, que incomodam, parte estética, desconforto estético, a pessoa vai usar uma bermuda, uma saia, um vestido ali fica constrangida. Também pode causar uma ardênciazinha ali no local, um certo desconforto. Nesse caso, o uso de meia é indicado? Indicado até para prevenir a evolução da doença, né?
Agora, o ideal, como está assim, é fazer a dissecação logo ou um tratamento para evitar que ela... O tratamento, quanto mais cedo, mais precoce, melhor, né? A doença, ela já existe. Se você for deixando, cada vez vai piorando mais. A tendência dessa situação é piorar. Vai piorar com o passar dos anos. A próxima foto, Zé. Essa é uma classificação de varizes. É interessante, né, Fabrício? O C1 ali é um tipo de varize. É, né? O que a gente acabou de ver anteriormente, ali na imagem anterior é um C1. É um C1. A C2... A C2 são aquelas varizes grossas, mais salientes, que a gente viu em alguns casos anteriores ali, que já começa aquelas bolas nas pernas. Nas pernas. C3... Inchaço associado. A pessoa tem um inchaço associado, relacionado com as varizes. C4. C4, a perna fica escura, fica dermatite ocre, né? Fica aquela escurecimento que a pessoa tem do joelho para baixo, pigmentado, e esse pigmentado ele já é mais difícil de desaparecer. C5. C5 é o paciente que já teve uma ferida e essa ferida cicatrizou. Ficou... Mas tá isso curada. não quer dizer que pode voltar? Pode voltar se não tratar a causa, né? Existe um certo número aí de recidiva de úlcera em torno de 30%. C6. C6 é o paciente que tem uma úlcera aberta, uma úlcera varicosa. Que é causada por uma varize. Por causa de uma varize. O paciente não tratou as varizes ou teve infecções na perna ou um trauma no local e formou a úlcera. A úlcera. Zé, acho que tem mais uma foto, a última aí, se não me falha a memória. Essa aí eu achei muito interessante. Não aparece uma varize, né? Não é uma varize. É uma varize, não? Isso é uma complicação de uma varize, né? Uma complicação. Então, isso é uma flebite, uma tromboflebite, uma flebite. Então, se a gente pegar aquele caso ali anterior, que tinha aquela paciente que tinha aquelas veias bem grossas ali perto do joelho, provavelmente isso é a evolução daquele caso, que é uma complicação que formou uma inflamação nas varizes. Isso é extremamente doloroso, tá? Dói pra caramba mesmo. E uma flebite, se não tratada, ela pode evoluir para trombose venosa. No caso, a flebite, ela começa como? Quais são os primeiros passos que ela dá para aparecer? Dor no local. O que acontece? A pessoa tem variz, tá? Mas ela não aparenta a variz? Não, a pessoa tem a variz, né? Já tá lá a variz. Tá inflamado ali, a gente não consegue ver as varizes, tá? Porque daí tá bem vermelho ali. Isso. Mas você imagina aquele caso anterior, que a pessoa tem aquelas varizes grossas, o sangue fica tão parado dentro da veia que acaba coagulando e formando uma reação inflamatória intensa. Aí fica empedrado, bem doloroso de ali no local. De dentro para fora. Fica bem empedrado, bem doloroso, vermelho ali no local, quente, e necessita tratamento. Esse tipo de tratamento é medicamentoso? Medicamentoso. Quando ocorre uma flebite. Está contraindicado intervenção cirúrgica ou qualquer intervenção na presença de flebite. A flebite primeiro precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E depois, no caso... Aí depois tratar a causa da flebite, que é as varizes, né? Esse caso, varizes bem grossas, né? Varizes bem acentuadas. Calibrosas salientes, também. Né? Se não tratar, com o passar do tempo, ela corre sim o risco ali, principalmente na perna direita ali atrás, de ter a flebite, que é a imagem prévia que a gente viu. Agora, o Fabrício, quando nós falamos de úlcera varicose, nós falamos mais de pessoas idosas, né? Quando a pessoa tem uma variz, ela convive com ela. Aí ela bota uma meia qualquer, essas meias para proteger, ela acha que aquilo é uma proteção para não bater quando ela vai no quintal, que ela está brincando com o neto e essa coisa toda. Isso é indicado? Ou seja, uma meia dessa de algodão? O indicado é você proteger a tua pele, né? A gente geralmente sugere o paciente para hidratar a pele, tá? Hidratar. Porque você pode ter microfissuras e essa microfissura pode ser o local para entrar uma bactéria e aí causar uma infecção na perna, né? Uma erisipela, uma linfangite que favorece a formação de ulceração. O que é uma linfangite? Uma linfangite é uma infecção no tecido linfático, ou seja, no tecido que fica logo debaixo da nossa pele, ali nos vasos linfáticos, que causa uma bactéria que entra. Às vezes um bicho que morde, uma coceira, uma micro lesão. O paciente vai no jardim, né? Isso. Bem comum isso aí, o paciente vai no jardim mexer, uma formiguinha morde ou às vezes não sente ali, e aí pode causar uma infecção na perna. Isso é uma linfangite. Linfangite. E o tratamento medicamentoso. É antibiótico. Às vezes causa tão séria a infecção que o paciente fica internado para tomar antibiótico na veia.
Agora, quem tem úlcera varicose e que trata com produtos caseiros, o risco de infecção grave é grande? Aumenta, né? Aumenta. Isso E tem muita gente que faz isso, né? diminuiu, tá? Diminuiu nesses anos todos aí da prática da medicina. Quando eu cheguei em Joinville, a gente observava que tinha mais isso daí. Hoje em dia eu percebo um número menor de pessoas utilizando medicamentos caseiros. Tá? Banha de porco, folha de batata, babosa. Isso é perigoso? Dependendo, sim, né? Por exemplo, lama, botavam argila, né? Tem bactéria, né? Então você pode causar uma infecção ali no local, agravando mais a lesão ao invés de melhorá-la. Quando se tem um problema de circulação, varizes e por aí vai, o ideal é se fazer um tratamento quanto mais cedo, precoce, cedo, melhor. Ele tem um resultado melhor também, Fabrício? A varizes não é uma questão de doença de idoso, né? Não tem idade para você ter varizes. A gente vê muito no consultório o paciente, eu sou tão jovem para ter varizes. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem varizes há muitos anos e chega na terceira idade, nunca se cuidou, com um quadro mais acentuado. Então, varizes pode começar, e muitas vezes começa em pessoas jovens, que tende a piorar progressivamente com o passar do tempo, que é uma doença crônica. Varizes tem tratamento, tá? Cura é uma palavra muito forte dentro da medicina, mas você tem como estabilizar a doença para que ela não progrida. Fundamental a prevenção. Totalmente contra. Inclusive nessa área também. 100%. Obrigado, Fabrício Duarte. Obrigado, amigo. Até a próxima oportunidade. Grande abraço para você. Sucesso. Obrigado. Muito bem, nós conversamos hoje com o Dr. Fabrício Duarte aqui no programa Saúde e Companhia. A todos, uma boa semana e não esqueça, o certo é fazer o certo. No trânsito, seja cordial. Nós precisamos de cordialidade, de mais calma. Nós estamos acelerando demais e isso não é legal. Desacelere, calma, peça desculpas, não tenha vergonha de pedir desculpas se você errou. Pedir desculpas é uma virtude. Um abraço, semana que vem a gente volta. Até lá, tchau.